Olá pessoal do Café com Leitura, sejam bem-vindos. Vamos aqui com o nosso livro Chega de Regras. O verme fora de vista. Minha mulher e eu fomos para as montanhas em 2 carros numa tarde de sexta-feira para 2 centros de retiro, cerca de 80 quilômetros de distância um do outro. Ela dirigiu um fim de semana com 80 mulheres de uma igreja de Denver. Eu falei a 200 estudantes de uma universidade cristã do Colorado, onde trabalho. Combinamos nos encontrar em Denver para almoçar num restaurante de salada e sopa no domingo, pouco depois do meio-dia. No momento em que vi minha esposa, soube que seu fim de semana fora bom. Ela estava radiante. Eu disse algo como: "Você parece entusiasmada." Como foi o retiro? Por mais de 1 hora, ela repetiu todas as histórias do que o Espírito fizera. Muitas delas eram realmente maravilhosas, uma clara evidência da presença do Espírito e de seu poder atuante. Ele estava aparentemente ocupado demais, abençoando o retiro dela para aparecer no meu. Os estudantes foram ótimos. Ouvi mais tarde alguns relatos esparsos de que vários se sentiram desafiados pelo que eu dissera. Eu, porém, me sentia vazio. Algo em mim não se encaixava. Tinha sido um fim de semana comum para mim, nada notavelmente sobrenatural. Todavia, embora sentindo que o Espírito havia ungido o retiro de minha esposa de certo modo que não abençoara o meu, escutei-a com alegria. Não só fiquei entusiasmado com o que acontecera mediante os ensinamentos de Raquel, como também senti-me atraído pela parte mais profunda de minha mulher. Fiquei embevecido ao ouvi-la, ao vê-la tão disponível para o Espírito glorificando a Cristo. Mais tarde, naquela mesma noite, com toda sinceridade eu lhe disse: "Você sabe, o Espírito usa você em minha vida como não usa qualquer outra pessoa. Quero aprender de você tudo o que puder sobre Deus." "Quer descrever o que significa para você ouvir o Espírito?" Ela respondeu: "Verdade?" Eu disse: "Sim." E ela: "Isso é realmente bom." Foi um momento agradável. O verme não estava à vista. Eu estava vivendo no novo caminho. Algumas vezes a estrada que estamos tomando é óbvia. Algumas vezes posso sentir a rocha debaixo dos meus pés e enfrento a tormenta com firmeza. Outras vezes, sei que estou perdendo o equilíbrio quando a areia debaixo de mim se movimenta. Quase nunca penso a respeito. Estou demasiadamente ocupado preparando-me para a próxima viagem, brincando com meus netos, perguntando por que meu taco de titânio bate na bola de golfe tão longe da parte lisa do campo, preocupado com meus pais idosos e querendo tanto melhorar a qualidade de vida deles, respondendo pilhas de correspondência, chamando o encanador para substituir a tampa da nossa banheira que deixa escapar vagarosamente a água. Algumas vezes estou cansado demais para me preocupar com o caminho que estou tomando. Mas sinto então a pressão. Compreendo que Deus se tornou um parente distante e estou lidando com a vida por conta própria. Cristo é o meu bilhete para o céu, mas não o meu melhor amigo. O que penso que representa os empurrões do Espírito só faz aumentar a pressão. Por que não está lendo mais a Bíblia? Por que se recusou a encontrar com seu amigo para o café? Acha que é importante demais para ele? Depois quer viver no novo caminho. Quero saber que a pressão acabou, mas não tenho certeza de qual é o caminho antigo e qual o novo. Preciso aprofundar-me mais em minha alma. Que forças da escuridão! O reavivamento na igreja precisa começar com uma revolução na alma. Não adianta, e na verdade até prejudica,
preocupar-se demais com a igreja até que tenhamos nos preocupado com nós mesmos. Não alcançaremos poder para ajudar a libertar a igreja a fim de que se torne uma comunidade, enquanto não tivermos nos esforçado bastante até descobrir o que significa pessoalmente para nós viver um novo caminho. A mudança significativa em nossa cultura baseia-se no aperfeiçoamento do caráter e só pode ocorrer depois que o reavivamento toma conta da igreja. Bancamos os reformadores quixotescos quando atiramos nossas espadas contra a pornografia, o aborto, a ausência de pais e a violência de adolescentes, sem primeiro chorar sobre a comunidade superficial em nossas igrejas. Quando o Espírito Santo se move, ele nos une antes de nos enviar para a batalha. A ordem é importante. Primeiro, revolução espiritual em nosso mundo interior, mudança do antigo para o novo caminho. Segundo, verdadeiro reavivamento no mundo da igreja, onde o Espírito opera mediante liderança em segundo plano, a fim de liberar as congregações para se tornarem comunidades seguras, que exaltam o Pai mais que o pastor, que tem o seu centro em Cristo e não no sucesso visível, que ouvem os espíritos e não as expectativas das pessoas. Terceiro, reforma cultural em nosso mundo diário, que exalta a satisfação da virtude e da humildade acima do entusiasmo das realizações e do poder, valorizando a relação reta com Deus acima do progresso da autoestima. Vamos ser claros. Nossa maior necessidade não é de maior comunhão em nossos pequenos grupos ou de melhor pregação do púlpito. Nosso maior desafio não é cristianizar a cultura secular com a finalidade de aceitar os valores familiares e a moral bíblica. Nossa maior necessidade é um novo encontro com Deus, que exponha o pecado como repulsivo, de modo que nossa determinação em fazer esta vida funcionar leve em conta a sua espiritualidade em particular. Nosso maior desafio é reconhecer o antigo caminho do código escrito, a fim de compreendermos com que frequência o vivemos, para vermos um novo caminho do Espírito abrir-se diante de nós e descobrirmos nosso desejo ardente de seguir esse caminho até a presença de Deus. Quando oramos de joelho, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não devemos levantar-nos depressa demais para ocupar-nos com a obra do reino. Devemos permanecer por algum tempo nessa posição, humilhados e dependentes, suplicando a ajuda do Espírito para vermos qual o caminho que estamos tomando. Estamos determinados, de acordo com a nossa vida moral, a contribuir de maneira generosa e fiel a alcançar a vida melhor das bênçãos de Deus? Planejamos estratégias sobre como obtê-la, dependendo da lei da linearidade, para produzir os resultados que queremos? Ou estamos almejando com paixão inflexível a chegar-nos a Deus desesperadamente ansiosos para conhecer Cristo, tentando ouvir atentos a voz do Espírito em nossas vidas, repletas de ruídos de todo tipo? Abraçamos a lei da liberdade, aproximando-nos ousadamente, exatamente como estamos, da comunidade divina? Primeiro, revolução espiritual que nos leva da vida do antigo para o novo caminho. A seguir, reavivamento verdadeiro da comunidade segura em nossas igrejas. E, finalmente, uma reforma cultural, objeto de muita oração, em que os cristãos possam tornar os incrédulos sedentos de Cristo. Essa é a ordem.
Os desejos se tornam exigências. Quero continuar a revolução espiritual que está apenas começando em minha jornada. Um bom início seria refletir sobre meu mundo interior ao ler o artigo de Ansem. Enquanto minha alma for governada por um espírito que permite ciúmes, julgamentos e obstinação em geral, despertando com tamanha facilidade e depois me dominando, não serei capaz de adorar a Deus, de relacionar-me bem com meus irmãos e irmãs, ou de atrair incrédulos para Cristo. Vou manchar o nome de Deus pela minha maneira de viver. Mas, pelo preço do sangue de Jesus, Deus me ofereceu um estilo de vida que me capacita não só a honrar o nome dele, mas também a revelar o seu caráter mediante minha maneira de relacionar-me. Pensei que estava caminhando desse modo no dia em que reagi tão negativamente a um excelente artigo escrito por um bom amigo que é pelo menos tão ocupado quanto eu. O que eu não estava percebendo? Vou fazer essa pergunta em termos mais gerais. Que forças da escuridão algumas vezes controlam meu mundo interior? O que permite emoções repulsivas que não aprecio e não escolheria que se desenvolvessem e governassem com tanta facilidade e tão completamente? Paulo escolheu com cuidado suas palavras quando escreveu sobre o fruto da carne. Não penso que ele me diria: Larry, suas emoções carnais foram uma escolha. Você escolheu senti-las. Livre-se delas agora. Você deve sufocar sua expressão até que desapareça. O problema, julgo eu, é que fiz a escolha apaixonada, aparentemente razoável, de viver segundo o antigo caminho muito antes de sentar no sofá para ler a revista. Foi a escolha anterior que permitiu que o mau fruto surgisse. Qual foi a escolha? Como eu escolhera o antigo caminho? Não gosto de me sentir como um verme. Não tiro muito proveito da vida quando ele está visível. As pessoas não gostam de mim e eu também não. Não me importo com os que me julgam, embora concorde com o julgamento deles. Vou então em busca de uma vida melhor. Deus me abençoou com discernimento e habilidades verbais. Quando aconselho pessoas, alegro-me em vê-las crescer na fé. Gosto das impressões favoráveis que desenvolvem em mim. Quando dirijo seminários, no geral, fico imaginando se algo sobrenatural está acontecendo. Algumas vezes acontece e outras posso ver os resultados. Isso produz grande alegria. Quando escrevo um livro, como faço neste momento, fico entusiasmado com as ideias que fluem e o ritmo se desenvolve. Isso me dá esperança de que Deus possa usar minhas palavras para fazer crescer o seu reino. A perspectiva de boas vendas também ocorre em minha mente. Veja como estou definindo a vida melhor. Não cobiço um escritório impressionante, luxos adicionais e posição mais exaltada. Imagino um ministério mais positivo, alguma apreciação pelos meus esforços e evidência de que faço parte da história mais ampla de Deus. Avanço para esse alvo estudando mais, preparando-me bem e orando regularmente. A decisão de viver segundo o antigo caminho parece, no geral, inocente, até certa. Como Israel, somos capazes de chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías falou por Deus quando disse: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo no doce e o doce por amargo. É uma pílula difícil de engolir, mas nossa alma precisa desse remédio. Quando qualquer ambição, além da de nos achegarmos a Deus, ocupa o primeiro lugar em nossos corações, quer a ambição seja abertamente de autosserviço ou claramente de avanço do reino,
estamos vivendo no antigo caminho. Aproximar-nos de Deus irá purificar nossos desejos e revigorar ambições piedosas no sentido de aconselhar de modo positivo por meio de pregações poderosas e de livros úteis. E isso é bom. Quando privilegiamos a aproximação de Deus, permanecemos na videira. Os desejos de segunda classe se transformam em bênçãos almejadas. O fruto cresce então no ramo. Essa é a vida do novo caminho. No momento, porém, em que permitimos que nossos desejos de bênçãos se tornem exigências, no momento em que esperamos que as bênçãos venham porque satisfazemos os requisitos para que Deus as conceda, no momento em que pensamos que qualquer bênção, além da proximidade de Deus, é essencial à vida, sendo então prometida agora, escolhemos viver segundo o antigo caminho. Isso significa que perdemos a oportunidade de experimentar a realidade sobrenatural e devemos agora depender de nossos próprios recursos para as bênçãos que desejamos. Nossa vida acaba sendo uma vida natural, energizada pela carne, por mais que esteja disfarçada pela religião. Pregar bons sermões, criar bons filhos, cultivar boas amizades, desenvolver bons ministérios, administrar bons negócios, tudo são atividades da carne. A pressão se instala. Temos de fazer a coisa certa para obter o que mais desejamos. Na conversão, o Espírito colocou 4 recursos distintos em nós que tornam possível a vida sobrenatural. Uma nova pureza que nos torna limpo aos olhos de Deus, mesmo quando rolamos na lama. Uma nova identidade que não permite rótulos, além daqueles como santo, filho de Deus amado e peregrino a caminho do céu, a serem pregados cuidadosamente em nós. Uma nova disposição que prefere realmente a santidade ao pecado. Um novo poder para chegar-nos a Deus como um herdeiro perdoado que anseia contemplar a beleza do Senhor. Quando escolhemos buscar a vida melhor de bênçãos em vez da esperança melhor da intimidade, esses recursos se tornam inúteis. Ouça Paulo falar severamente aos cristãos que estavam sendo influenciados a alcançar certos padrões a fim de ganhar todo o favor de Deus. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes, da graça decaístes. O ponto de Paulo é esse. Cristo não promete ajuda quando você tem como alvo supremo alcançar certas bênçãos mediante boas obras. Pode orar, jejuar, comparecer a seminários, comprar livro, dar o dízimo em dobro e recusar serviço a cabo na sua televisão, praticar a oração contemplativa e jamais se esquecer de um aniversário ou dos jogos de bola do seu filho. Os recursos do Espírito não terão valor algum para você. Deus não vai nos ajudar a viver no antigo caminho. Eu me pergunto quantas vezes pais cristãos sinceros oram por seus filhos e se esforçam para educá-los bem, apenas para ficarem frustrados por não receberem resposta às orações. Imagino com que frequência cônjuges cristãos oram para que seu casamento perturbado melhore e quase não atentam para o fato de estarem ou não se aproximando de Deus em meio às suas dificuldades. Imagino quantos empresários piedosos observam o mais alto grau de integridade e esperam que Deus abençoe assim seu resultado final. Judaizantes modernos. A igreja moderna foi infiltrada por uma versão atualizada de judaísmo. Nos dias de Paulo, especialmente na igreja da Galácia, certos
professores estavam reconhecendo que Cristo era de fato o Messias, mas acrescentavam depois a ideia de que os cristãos tinham de conformar-se à lei para obter posição plena com Deus. Estavam encorajando o antigo caminho. Em vista de a igreja moderna estar sendo influenciada por um tipo de doutrina judaizante refinada, será útil compreender a forma que ela assumiu no passado. Fé versus mérito era a questão essencial. Em tempo algum, nem mesmo quando o Sinai trovejou, o mérito foi a base para o favor de Deus. Abraão foi justificado pela fé. Assim também Moisés, Davi, Jonas e Ló. Nenhum santo do Antigo Testamento foi suficientemente bom para merecer as bênçãos de Deus. Abraão mentiu, Moisés perdeu a calma, Davi cometeu adultério, Jonas resistiu ao chamado de Deus e Ló cometeu o mais vil dos pecados. Todavia, Pedro chamou de homem justo. Em que base? Ele, como os demais, cria em Deus. Nenhum deles ganhou o favor de Deus por desempenhar-se de acordo com os padrões divinos. Uau, que livro interessante. Pessoal, vou ficando por aqui, mas peço a você que ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça agora. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. E se for possível, compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada, até mais.